Vamos lá, vamos falar um pouco sobre Deus, o, o bem metafísico, a perfeição, segundo Agostinho. Mas vamos refletir a ideia de Deus, de Deus através da história, pelo menos da história que vai influenciar os textos bíblicos e o cristianismo e o pensamento cristão. O que está acontecendo? Qual é a ideia de Deus? O que está... É isso que nós vamos falar. O que é Deus? Ou como perceber Deus? Enfim, nós vamos estar entrando por essa seara. Então, e aqui é um breve recorte, vai ter diversas lacunas a serem preenchidas, e a ideia não é preencher todas as lacunas, porque muita gente boa pensou sobre esse assunto, como você já sabe, vocês já sabem, e a ideia aqui não é de forma nenhuma, determinar, bater o martelo sobre isso, não, mas propor uma reflexão, ver o que se sabe, ou alguma coisa que se sabe sobre isso, que ao longo do tempo. E aí eu quero propor essa primeira parte, falar sobre o Deus transcendente. E numa segunda parte eu vou falar do Deus imanente. O Deus transcendente é aquele que criou ou não, mas aquele que está fora, que criou todas as coisas, criou o homem ou não importa. Mas a ideia de Deus que está fora. E a ideia do Deus imanente, que não necessariamente aquele que está dentro, mas aquele que é criado pelo homem, segundo por causa das necessidades desses. É isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai ter diversas partes aqui, mas vamos falar sobre esses dois pontos. Em primeiro lugar, sobre o Deus transcendente. E não poderia deixar de começar falando sobre Platão. Platão. A ideia de Deus, do Deus transcendente para Platão. Deixa estar que, de certa forma, aliás, de muita forma, não é possível conversar sobre o politeísmo. Porque a ideia do politeísmo simplesmente anula a concepção de Deus. Entende? Essa concepção do pensamento acerca de Deus que a humanidade teve. É simplesmente assim. Ou existe a ideia do politeísmo, ou existe a ideia do Deus único, monoteísta. Não tem como as duas não casam. O fato de existir e pensar o Deus único simplesmente anula também a ideia do politeísmo. Pelo menos essa é a ideia do politeísmo clássico. Tá? Da mesma forma, o monoteísmo clássico. É isso aí. Só para deixar claro essa questão. Mas vamos lá, Platão. Vamos pensar um pouco, ou ver um pouco acerca dessa questão de Deus no pensamento de Platão. Para Platão, tudo no mundo sensível muda. Esse é o primeiro ponto. Tudo no mundo sensível muda. E aí, o que é o mundo sensível? O mundo sensível é o mundo que você percebe pelos seus sentidos, pelo olfato, pelo olhar, pelo ouvir, enfim, os sentidos que você possui. Esse é um mundo sensível, é um mundo que você vai perceber através do sensível, dos seus sentidos. É isso aí. Quando falamos de mundo sensível, é disso que nós estamos falando. Então, tudo no mundo, essa é a primeira questão, tudo no mundo sensível, para Platão, em Platão, muda. Ponto. Segunda questão,
os corpos no mundo sensível afetam e são afetados. E o que isso quer dizer? Que você, pensa em você, você a cada momento, e é a cada momento mesmo, na percepção, na colocação de Platão, a cada momento está sendo afetado pelo mundo sensível, por outros corpos, por outras pessoas, enfim, por outros objetos, enfim, você está sendo afetado e também afeta os mesmos. É isso. E acho que não tem dúvida nisso, né? Tá, é muito claro. Nós, a pessoa que começou a falar e a ouvir esse áudio já não é a mesma pessoa desse momento. Já tem algumas informações a mais, já está adquirindo algumas informações que não tinha ou reforçando o que já tinha. Percebam, nós somos a cada momento afetados e afetamos. Isso é claro. E essa é uma constatação platônica, de Platão. Tudo no mundo sensível muda, e a segundo, os corpos no mundo sensível afetam e são afetados. E por causa dessa questão, Platão ele vai fazer uma denúncia. E ele vai dizer que por detrás, e a denúncia é porque que por detrás dos trânsitos, isso é, o que muda, existe a permanência. É. Por detrás dos trânsitos, ou seja, daquilo que muda, existe a permanência. E vamos dar um exemplo. A gente pode falar, sei lá, do gato, ou do cachorro, ou da galinha. Você vai perceber que existem diversos tipos e modelos de gatos, de cachorro, de galinha, de papagaio, enfim. Diversos tipos, diversos modelos, e nós podemos perceber de animal. Vamos falar do gato. Existem diversos tipos de gatos e diversos modelos de gatos. E nós percebemos essa questão. E percebemos, óbvio, pelo mundo sensível. Por causa dos sentidos que nós percebemos que há essa diversidade desse tipo de animal. Mas a ideia do gato não é acessível pelo mundo sensível, só pela razão. A ideia de gato. E aí, para você compreender, como que você sabe que um gato é um gato? Você vai lá, você vai falar, tem patas, sei que, tal, pelo, ok. Como é que você sabe que isso é um gato? Ah, porque alguém te disse, não importa. Mas como que você identifica gato em qualquer lugar do mundo? Você vai acessar, óbvio, você para identificar qualquer gato, seja ele com qualquer particularidade, ou seja, algo que é específico daquela espécie, não importa. Para você entender que aquilo é um gato, você só vai conseguir entender pela razão. É isso. Essa é a denúncia de Platão. Você só consegue compreender que aquilo é aquilo por causa da razão. E aí ele vai entrar no mundo das ideias, da forma, enfim, mas eu não vou entrar por aí não, tá? Não vou entrar por aí não. Nossa ideia é falar sobre Deus, então não nos interessa essa questão, essa parte. O fato é que, para Platão, a compreensão de Deus não pode ser adquirida pelos sentidos. Vou repetir. Para Platão, a compreensão de Deus não pode ser adquirida pelos sentidos. Todo e qualquer tipo de pensamento sobre Deus, segundo Platão, será realizado pela alma, pela razão. Deus é uma
questão de razão para Platão, de pensamento, e não de sensibilidade. Entende? E como nós vamos acessar, uma vez que Deus é uma questão de razão, de pensamento, como conseguir acessar ou perceber Deus pela razão? Estávamos falando do gato. Se você, e olhe para o gato novamente, se você tirar todas as particularidades do gato, você vai chegar à ideia de gato. Se você tirar todo o contexto que cada gato tem de uma forma individual, quando você vai tirando cada particularidade, você vai chegar naquilo que é a essência de gato, que é, como você já me ouviu, acessado pela razão. Entende? É dessa forma. Como acessar, perceber Deus pela razão? Continuando, entenda aqui, uma vez que estamos falando da ideia do gato. E essa ideia de ir tirando, nós teremos um método que vai fazer isso. E esse método método esse feito por Platão, utilizado por Platão, é conhecido como método de ascese. E como que funciona esse método? Você vai eliminando aquilo que lhes é particular e conserva o que lhes é comum. Então, o que é particular de cada gato? Ou seja, aquele gato tem isso, você vai tirando. Ou aquela raça de gato tem isso, a outra já não tem. Ou seja, é particular daquela raça. Então você elimina. E da outra também, elimina. Agora, o que todo gato tem em comum, independente da raça, da cor, do tamanho, não importa. É isso que você vai conservar. Método de ascese. Você vai eliminando aquilo que lhes é particular e vai conservar o que lhes é comum. E essa ideia funciona para tudo. Entende? Como que vou perceber o que é aquela coisa? Você vai buscar a essência da coisa. Por exemplo, uma aula. Você vai tirar, ou um culto, ou um cachorro, não importa, qualquer coisa. Você vai tirar as particularidades do culto, da aula, enfim, do cachorro, e vai deixar somente aquilo que toda aula, por essência, precisa ter. Se tira as particularidades e vai conservar somente aquilo que é necessário, o culto, e por aí vai. Entende? É isso aí. E você fazendo esse exercício, você necessariamente vai chegar a 3 grandes ideias. Que ideias são essas? Primeira, a ideia da verdade. E aí eu estou, mais uma vez, segundo Platão. Estamos falando de Platão, tá? Isso não é pensamento meu, não, isso é Platão. Eu estou expondo para vocês o pensamento de Platão. Então, segundo Platão, você utilizando o método de ascese vai chegar à ideia do gato comum, aquilo que todo gato precisa ter para ser gato, isso só consegue pela razão. E continuando isso, você vai chegar necessariamente a 3 grandes ideias, ou a uma dessas 3 grandes ideias. Acerca da verdade, ou seja, a primeira verdade, ou seja, que para todo juízo sobre o mundo, a verdade para todo juízo do mundo, você vai chegar na ideia de beleza, para todo e qualquer tipo de corpo, e você vai chegar na ideia de justiça, para toda e qualquer conduta. Entendeu? É isso aí. Se você for utilizando o método de ascese, você vai cavando, você vai, no momento que suplantar a ideia do nosso exemplo, que é gato, você chegará à ideia. Ou
da verdade, ou da beleza, ou da justiça. Da verdade para todo juízo, todo e qualquer tipo de juízo no mundo, da beleza para todo e qualquer tipo de corpo, e da justiça para todo e qualquer tipo de conduta. Você vai chegar um desses três pontos, pelo menos. Você vai chegar nisso. Para Platão, acima disso é Deus. Acima dos três é Deus. Presta atenção, não é está Deus, é Deus. Aquilo que está acima disso é Deus. Deus. É Deus que vai articular. Gostou da latida do meu cachorro? Da minha cadela? Guinha! Então, é isso. É isso. Continuando aqui, nosso pensamento, como nós estamos falando, para cima desses três é Deus. Por cima desses três é Deus. É Deus que articula a ideia da beleza, da verdade e da justiça. Entende? É isso. Deus é a suma perfeição, a partir da qual tudo que existe nada mais é que uma sombra imperfeita. Agostinho, para você que já nos acompanha, para Agostinho, Deus é a perfeição. Platão, Deus é a suma perfeição. Entende? A partir da qual tudo que existe nada mais é do que sombra imperfeita da perfeição, da suma perfeição. Tem até um paralelo agostiniano, mas você tem algumas particularidades aqui. Entende? Deus, para Platão, está por detrás de toda ideia perfeita que você pode identificar na análise do mundo. Então, qualquer ideia perfeita, o gato perfeito, o cachorro perfeito, a galinha, não importa. A ideia perfeita da questão, da aula perfeita, do culto perfeito, da voz perfeita, porque de trás de qualquer ideia perfeita está Deus. 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 Bem metafísico. Entende? Está Deus. Isto é, você sai de onde quiser. Ou seja, você vai sair de qualquer tipo de raciocínio. Você vai sair de onde você quiser. Você vai eliminando as particularidades, as singularidades. Você vai buscando naquela questão a perfeição e vai cavando, buscando a perfeição da perfeição, e vai cavando, e vai chegando na perfeição da perfeição, da perfeição, e quando não tiver mais para onde ir, você chegou em Deus. O resultado último, o resultado final da sua investigação racional. Muito legal isso. Muito legal. E nesse ponto, na hora que você encontrar Deus, você irá estar muito longe das contingentes percepções sensoriais do mundo. É muito interessante. Tem um texto de Platão que onde Sócrates faz um diálogo com Timeu. Se não me engano, o nome é Carta a Timeu mesmo. Se não houver engano meu nesse momento. Onde Platão vai dizer mais ou menos assim, algo parecido com isso. O encontro com Deus
logrado por uma alma encarnada é muito improvável. Vou repetir. O encontro com Deus, logrado por uma alma encarnada, é muito improvável. E por que é improvável? Porque o seu corpo, atrapalha. Para você, no seu corpo, da forma que está, da forma que vive, ter um encontro com Deus, segundo Platão, você vai precisar de um alto poder de abstração, de não permitir que o seu corpo te influencie. Mas uma capacidade enorme. Para Platão, esse negócio de eu estou sentindo Deus, isso é uma palhaçada. Deus está falando porque eu estou ouvindo. Isso não é possível para Platão. Entende? É palhaçada. Deus está aqui porque eu estou ouvindo, eu estou sentindo, senti algo no coração, senti um arrepio. Isso tudo é balela, balela, balela. Você não consegue perceber. Aliás, estas coisas atrapalharão e atrapalham muito você realmente perceber Deus, o seu corpo, os seus sentidos. Não é possível acessar Deus senão pela razão. Por isso, a expressão na carta a Timeu: o encontro com Deus, logrado por uma alma encarnada, é muito improvável. Observe, ele não estava falando que é impossível, é improvável. Sabe, é muito, mas muito, 3 vezes, muitíssimo difícil essa ideia. E por quê? Mais uma vez, sendo redundante, porque o corpo atrapalha. O corpo atrapalha. E para isso, você vai precisar de um poder de abstração, de anular as questões do seu corpo, e não é da carne, do seu corpo em si, muito grande. E é mais provável o encontro com Deus, para Platão, quando não há corpo. Se você já ouviu alguma coisa de Platão, já ouviu falar do mundo das ideias. E o que impede você chegar no mundo das ideias é justamente o seu corpo. Na ideia de Deus é a mesma questão, onde está o mundo das ideias. Ou onde estaria, segundo a percepção de alguns ensinadores acerca de Platão. É mais provável o encontro com Deus quando não há corpo. Isto é, para você ter um real encontro com Deus, precisará ser antes de nascer ou após a morte. Cara, Platão está falando isso 4 séculos antes de Jesus. 4 séculos antes de Cristo, Platão fala sobre essa questão. O encontro, sobre a ideia do encontro com Deus. Muito legal essa questão, muito legal. Então perceba, é óbvio que de alguma forma o cristianismo, o pensamento cristão é influenciado por essa perspectiva, por essa ideia que já existia quando surge o cristianismo e a concepção de Deus do cristianismo, que nós vamos falar um pouco mais à frente, tá? Um pouco mais à frente. A gente termina aqui essa primeira parte do áudio, falando sobre Platão, e nós vamos falar sobre os estoicos e Aristóteles também, que é muito parecido, na próxima parte. Até já!